Alô, som. Alô, som. Irmãos amados, uma boa noite a todos. Que alegria poder vê-los aqui, todos juntos, para adorar ao Senhor. Temos
guardado do nosso coração esse mandamento, que é consagrar esse dia todo para um exercício devocional e também público ao nosso Senhor, amado Redentor, e nós estamos felizes porque nossas famílias podem se reunir e adorar ao Senhor e bendizer a Ele. E muito agradecidos estamos porque Ele fez uma grande obra para nos salvar. E estamos aqui todos felizes para render louvores ao Senhor Jesus Cristo, que tanto fez naquela cruz por amor ao seu povo, à sua igreja. Nós estamos aqui reunidos então para mais uma vez bendizer o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos abrir a palavra do Senhor para uma leitura inicial no Salmo de número 134. Salmo de número 134. Vamos ler a uma só voz, é um pequenino salmo. Vamos ler todos juntos. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, vamos ler juntos? Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e na terra. Aqui, irmãos, está um clamor. Possivelmente, dizem estudiosos, que eram aquelas caravanas que iam naqueles momentos para as festas em Jerusalém, e eles chegaram aqui nas horas da noite. E eles então fazem aqui um pedido, um clamor. Eles pedem para os sacerdotes, aqueles que assistem na casa do Senhor, eles ergam a mão para o santuário e abençoem o povo de Deus que está chegando para adorar. E eles então clamavam: de Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Da mesma forma, irmãos, nós vamos bendizer ao Senhor, nosso Deus, nesta hora. Vamos clamar ao Senhor, que é o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, que lá da Jerusalém celestial, de Sião, o nosso Senhor derrama as suas bênçãos. Queremos adorá-lo, bendizê-lo, queremos ser assistidos pelo seu Santo Espírito e nesta hora sentir um pedaço do céu aqui na terra. Queremos sentir aqueles lampejos tão importantes para a vida dos crentes nesta caminhada, né? Sentindo que Ele está nos acompanhando, está nos protegendo e Ele está também nos abençoando pela exposição e pela ministração da Sua palavra. Essa vai ser a nossa oração. Senhor, por favor, de Sião, o Senhor que criou os céus e a terra, o Senhor que é o Redentor da nossa alma, nos abençoe, Senhor. Nós estamos aqui agora nas horas da noite. Por isso, Senhor, por favor, tem piedade e nos abençoa neste momento tão propício, tão maravilhoso que é o culto ao Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Amado, bendito e poderoso Deus, que Deus há como Senhor, inigualável. Senhor, Tu és maravilhoso. Ó Senhor, nós não podemos compreender a Tua grandeza. Nós não conseguimos alcançar, Senhor, a plenitude do Teu ser. O Senhor é um Deus extraordinário. E nós só temos que dizer que a nossa alma tem que, Senhor, bradar e dizer: bendito seja o Senhor, nosso Criador. Sabemos, ó Deus, que somos pecadores e que estamos, Senhor, destituídos da Tua glória e distantes do Senhor andávamos. Sabemos que os nossos pecados são muitos e muitas vezes, Senhor, não temos quebrantado o nosso coração e nos humilhado. Como ouvimos na Tua palavra, como Jacó, andamos nos nossos enganos. Mas, por favor, Senhor, segundo a Tua graça em Cristo Jesus, ó Senhor, nos assiste. Ó Senhor, por favor, nos visita.
Ó Senhor, por favor, vem sobre o teu povo e sopra sobre nós. Que o Senhor nos dê a esperança do teu perdão. E agora, Senhor Deus, por causa do amor que o Senhor nos amou em Cristo, dando o teu Filho amado para morrer naquela cruz, nos aceita. E que o Senhor, por favor, ó Deus, coloque um novo cântico em nossos lábios. E que possamos cantar os teus louvores com alegria e fervor e amor. E mais uma vez, Senhor, nós imploramos que o Senhor também nos abençoe pela tua santa palavra, que será comunicada aos nossos corações. Ó Senhor, por favor, revela-nos mais de ti. Revela, Senhor, mais do teu evangelho. Que o Senhor nos ajude a compreender mais, Senhor, das verdades inauditas da lei e do evangelho do Senhor. Por favor, Senhor, abençoa-nos, aquece o nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos ajude a perceber a tua palavra, nos santificando, ó Deus, e nos consagrando ainda mais ao Senhor. Essa é a nossa oração neste momento, pedindo a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar, irmãos, esse período de louvor ao Senhor. Vamos cantar todos juntos, toda a igreja em pé ainda, em adoração ao nosso Cristo. Vamos cantar desde os confins da terra.
vamos cantar mais um louvor ao nosso amado, eterno Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer que Ele é o Rei do Universo e que esse Rei do Universo merece o nosso louvor. Vamos cantar juntos? Só tu és o dono
louvar ao Senhor Jesus Cristo, agora com um cântico mais animado. E nós vamos dizer que nós vamos até os confins da terra para proclamar sua palavra. Vamos cantar juntos? E esse Deus, Ele nos constrange com esse amor tão grande a servir a Ele com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, dar testemunho dEle, onde nós formos. Quero convidar o presbítero Antônio para fazer esta oração e agradecer a esse Deus tão maravilhoso que impactou a nossa vida e nos constrange a viver para Ele até a última gota de suor que existe no nosso corpo até o fim. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, mais uma vez aqui diante de Ti, Senhor, não queremos perder, Senhor, essa comunhão contigo,
não queremos deixar de ouvir a Tua voz através da instrução da Tua palavra, Senhor. Nos permita estar cada dia mais achegados a Ti, Senhor. Nos permita, Senhor, como aprendemos, Senhor, a cada dia, nos colocar de joelhos diante de Ti, porque Tu és o Deus magnânimo, todo-poderoso, Criador do céu, Criador da terra, e não há outro que seja dono do nosso coração. Por favor, Senhor, te apodera cada dia mais de nós, te apodera do nosso coração, nos instrui, Senhor, nos caminhos por onde devemos andar, porque os Teus caminhos são perfeitos, a Tua direção é sempre a melhor. Nos ajude, Senhor, para que deixemos de lado as nossas vaidades, deixemos de lado as nossas incertezas, a nossa pecaminosidade, o nosso coração inclinado ao erro, Senhor, e nos faça cada dia mais santos, mais sérios, mais dedicados à Tua palavra, aos Teus ensinamentos. Por favor, nos abençoa como igreja e recebe os nossos louvores, a nossa adoração com um aroma suave diante de Ti. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados. Vamos continuar louvando o Senhor. Depois vamos cantar com alegria. Ele voltará para nos buscar. Vamos cantar Isaías 9. Conmigo
pelas portas da cidade, na Jerusalém toda vai entrar. Mais uma vez. Para finalizar, irmãos, vamos ficar em pé mais uma vez? Vamos passar algum tempo sentado? Vamos cantar juntos o hino de número 106 do nosso cenário. Vamos preparar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Há uma fonte carmesim, e nós cremos sim que Jesus morreu por nós pecadores. Vamos cantar juntos. Vamos orar, finalizando esse período de adoração ao nosso amado Redentor, que tudo fez por nós. Cristo morreu por nós, Ele padeceu, e nós somos felizes porque Ele nos salvou, Ele nos resgatou. Vamos orar? Quero convidar
para fazer esta oração, com grande alegria, agradecendo esse momento que estivemos aquecendo o nosso coração com essas verdades cantadas. Quero convidar o nosso irmão Diácono Tiago a fazer esta oração. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse momento tão glorioso, tão bendito, ó Pai, tão alegre. Esse momento, ó Pai, que aquece nossos corações. Esse momento pelo qual nos preparamos, Senhor, durante toda a semana, que é estarmos aqui no culto para Te louvar, para engrandecer ao único que é digno, ao único que é o Deus, ó Pai, de todo o universo, ao único que é poderoso para nos salvar e para nos redimir dos nossos pecados. Estamos aqui, ó Pai, reconhecendo que Tu és o Rei do universo e que sem Ti, ó Pai, não há salvação. Por isso, Senhor, nós dependemos totalmente de Ti. E nós reconhecemos, Senhor, que o nosso Senhor Jesus foi quem morreu por nós, foi quem padeceu na cruz, mas ressuscitou e vivo está. E nele está a nossa esperança, é nele, ó Pai, que nós temos vida eterna. Obrigado, Senhor, por também a salvação. E obrigado por tantas misericórdias e por tantas bênçãos que tens derramado em nossas vidas. Nós pedimos também nesse momento, ó Pai, que Tu aqueças o nosso coração para recebermos a Tua palavra e que a recebamos com alegria, sabendo que ela é fonte de vida e sabendo que por meio dela, ó Pai, o homem encontra a salvação. Obrigado por tudo, nós somos gratos, ó Pai, nós te agradecemos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus amados. Vamos passar a segunda parte do nosso culto, que é ouvir a exposição da palavra de Deus. Eram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número dos homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem
neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois de ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Vamos orar? Obrigado, Senhor, amado, pela tua palavra. Cremos, Senhor, no poder que ela tem para transformar nossa vida, Senhor, nosso caráter, nossa conduta. Por isso, Senhor, por favor, tão claro como a luz do sol, raia as tuas verdades, Senhor, sobre a nossa vida. E que o Senhor agora, mais uma vez, trabalhe no poder e na força do teu Santo Espírito, Senhor, ajudando-nos a nos conformar ao teu Evangelho. E que o Senhor nos ajude a sair daqui, ó Deus, ainda mais, Senhor, falando dessas verdades benditas que nós ouvimos na tua palavra. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, todos nós sabemos que o livro de Atos fala sobre a descida do Espírito Santo. Esse livro, irmãos, poderia muito bem ter sido denominado como Atos do Espírito. Isso se registra por um fato. Essa obra de pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, é uma obra imensa, é uma obra grandiosa. Irmãos, é uma obra que nenhum ser humano pode fazer sozinho. E foi então necessário que com a subida do nosso Senhor Jesus Cristo, fosse derramado o Espírito Santo sobre a igreja. Nos 4 primeiros capítulos, nós vemos então esse derramamento, irmãos, a promessa, o derramamento do Espírito, e nós vemos então o Espírito agora, a partir do capítulo 2 e capítulo de número 3, fazendo uma grande operação, transformando a vida de milhares de pessoas que estavam ali em Jerusalém. Como disse um pregador, Pedro, por um sermão, transformou a vida no poder do Espírito, mais de 3.000 pessoas. Hoje é preciso nós pregarmos 3.000 sermões para converter uma pessoa. Então é a necessidade, irmãos, do Espírito Santo sobre a nossa vida. E muitos crentes passam a vida toda e não conseguem ter um filho espiritual, porque não andam, não vivem, não respiram o Espírito, a tal ponto de impactar com a sua vida e seu testemunho a vida daqueles que estão nas trevas. E nós vemos aqui esse poder do Espírito Santo derramado sobre a vida dos apóstolos. E a partir do capítulo de número 4, Lucas tem o objetivo de nos mostrar a perseguição sobre a igreja. O capítulo de número 4 inicia, irmãos, esse momento na história da igreja de perseguições agora do lado de fora. E essa perseguição iniciou-se, claro, pelas autoridades judaicas. E eles, irmãos, perseguiram a igreja, claro que aqui tentando destruir o cristianismo no seu nascedouro. O capítulo de número 4, então, nos mostra, irmãos, esta realidade. Todos aqueles que querem proclamar o nome e a salvação em Jesus Cristo, eles serão perseguidos. Esse é o objetivo de Lucas, irmãos, ao narrar essa história aqui. Não fique pasmado se você hoje falar em nome do Senhor Jesus Cristo e mandarem você calar a boca. Nós estamos vivendo um período, irmãos, de perseguição à fé cristã. E nós não podemos falar mais nada. Assim como aconteceu no nascedouro da igreja, está acontecendo nos dias de hoje. Eles querem amordaçar e dizer, não falem o nome desse rabino
que foi crucificado e morto. Fique calado. E há uma pressão do mundo, então, para que a igreja não comunique o evangelho e não tenha um testemunho vibrante, atuante, capaz de alterar o curso da história das pessoas. O contexto aqui, irmãos, é este. O texto ele pode ser dividido em duas partes. Eu quero que você perceba isso. Capítulo de número 4, do verso 1 até o verso de número 4. Nós percebemos aqui Lucas registrando a prisão dos apóstolos Pedro e João. Nós percebemos aqui que quem vai fazer isto é o Sinédrio. Essa reunião dessas 72 autoridades, irmãos religiosas, agrupados ali pelos fariseus, saduceus, os herodianos e os essênios, eles então se reúnem e eles têm a responsabilidade de evitar, irmãos, qualquer rebelião e qualquer sedição dentro das portas de Jerusalém. O Sinédrio é esse governo dessas pessoas, dessas autoridades, que não poderiam, diante do Império Romano, deixar que houvesse rebelião dentro de Jerusalém. Por isso eles agem. Se você perceber, mais de 3.000 pessoas se convertem ao cristianismo. Então o Sinédrio, irmãos, ele tem que agir. Ele tem que perseguir, ele tem que punir. E é o que eles estão fazendo aqui. Do verso de número 5 até o verso de número 22, nós vemos a defesa que os apóstolos eles fazem diante do Sinédrio. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, eles proclamam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles vão dizer, irmãos, como está aí no verso de número 12, aqui é o ponto central desse texto, é o centro teológico, e eles vão dizer, vamos ler juntos? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso aqui, irmãos, é conhecido pelos estudiosos como um duplo negativo. Perceba que Pedro, ele vai testemunhar diante do Sinédrio e ele vai dizer, e não há salvação em nenhum outro. Nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Portanto, irmãos, o centro aqui então desta passagem, deste capítulo, é justamente, irmãos, a pessoa gloriosa e singular do Senhor Jesus Cristo. Tudo que vai acontecer aqui está envolto do nome e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu queria então trazer aqui diante dos seus olhos, irmãos, essa doutrina da singularidade do Senhor Jesus Cristo. Essa doutrina importante que nos mostra que não há nenhum outro, não, 2 vezes não, pelo qual importa que os homens sejam salvos na face da terra. Algumas pessoas que acham que as pessoas elas podem se salvar obedecendo outras religiões. Até alguns crentes pensam que outras pessoas, as pessoas elas podem se salvar obedecendo um arcabouço de leis morais e tendo uma moralidade. Algumas pessoas pensam, impactados pelas filosofias mundanas, que há salvação nas outras religiões. Um espírita pode se salvar lá, quem sabe. Um católico pode se salvar lá, quem sabe. Um adventista pode salvar lá, quem sabe. E às vezes, irmãos, nós estamos indo contra a singularidade do Senhor Jesus Cristo. Como crentes e como, irmãos, pessoas que estudam a Bíblia, nós não podemos apoiar que exista salvação em nenhum outro nome, a não ser na pessoa singular
e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero então observar aqui, irmãos, essa divisão que o texto aqui nos dá. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui a vida singular do Senhor Jesus Cristo, verso de número 10. Em segundo lugar, nós vamos ver a morte singular do nosso Senhor Jesus Cristo, verso 11 a 18. Em terceiro lugar, vamos ver a ressurreição singular do Senhor Jesus, verso 10. Em quarto lugar, nós vamos finalizar, irmãos, vendo o nome singular do Senhor Jesus Cristo. E em quinto lugar, em último lugar, nós vamos fazer então algumas aplicações para a nossa vida diante desse texto. Observe comigo então, Pedro e João estão diante do Sinédrio e eles, irmãos, vão agora dar testemunho da singularidade de Cristo e eles vão, em primeiro lugar, falar da vida de Cristo. Observem comigo, por favor, irmãos. Olhe na sua Bíblia para você comprovar aqui o que os apóstolos disseram, para que isso aqui lhe ajude a ser uma testemunha e um farol hoje e falar do seu Senhor. E quem é esse seu Senhor? Em primeiro lugar, eles vão falar então da vida singular do Senhor Jesus. Verso de número 10, vamos ler. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. A autenticidade, irmãos, do Senhor Jesus Cristo, da vida do Senhor Jesus Cristo é inegável. Percebam aqui que a fala, irmãos, dos apóstolos inicia apontando para a vida do Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos, eles vão dizer, apontando o dedo para o Sinédrio, dizendo que eles conheceram quem era o Senhor Jesus Cristo. Aquele mesmo Sinédrio, irmãos, há 50 dias atrás, foram eles que manietaram, penderam, condenaram, contrataram testemunhas falsas e não acharam nenhum erro na conduta do Senhor Jesus Cristo, porque a sua vida era singular, autêntica. E eles conheciam quem era o Senhor Jesus Cristo. A tal ponto de eles reconhecerem que Pedro e João estiveram com o Senhor Jesus. Vejam comigo, por favor, no verso de número 13, o Sinédrio vai dizer assim, vamos ler juntos? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e cultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com quem? Com Jesus. Porque eles conheceram a vida de Jesus. Porque os fariseus traziam relatórios lá da Galileia, quando o Senhor Jesus operava milagres, prodígios, expelindo demônios. Eles conheciam a vida do Senhor Jesus Cristo, a tal ponto de eles não poderem negar que aqueles homens, eles estiveram com o Senhor Jesus Cristo. A vida do Senhor Jesus Cristo, irmãos, foi singular, foi única, autêntica, a tal ponto de impactar aquelas 72 autoridades. E eles reconheceram que a vida de Jesus impactou a vida daqueles pescadores incultos. A vida do Senhor Jesus, irmãos, ela é única, singular. E onde Jesus passou, ele impactou a vida daqueles que creram e andaram com ele. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui a morte singular do Senhor Jesus. Vai dizer aí no verso de número 10, vamos ler todos juntos? Leiamos. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é aquele que vocês conheceram, o Nazareno, ele não é real, vocês conheceram, vocês mataram ele 50 dias atrás. Vai dizer aí, em o nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Outro
assunto que os apóstolos levantam aqui, irmãos, dando testemunho de Jesus e a sua morte. Por que eles falam da morte de Jesus? A morte de Jesus, irmãos, ela foi singular e única também em toda a história do povo de Israel. Como é que o judeu, nascido em Israel, ele, irmãos, recebia pena capital em Jerusalém? Como era? Como era que todo judeu morria? A morte, irmãos, por excelência entre os judeus, era por apedrejamento. Vocês vão perceber isso no capítulo de número 7. Estevão vai dar testemunho desse próprio Cristo diante do Sinédrio. E como é que ele morre? Apedrejada. Portanto, a morte do Senhor Jesus Cristo foi singular, porque sendo ele judeu e merecendo ele, segundo o Sinédrio, a morte, deveria ser uma morte por apedrejamento. Mas Pedro fala aqui que esse Sinédrio, ele foi incoerente, não obedeceu ao sistema de morte que exigia a lei para um judeu. E o Senhor Jesus Cristo, que era judeu, morreu uma morte horrenda, uma morte para um criminoso, péssimo, terrível, a morte para um herege, um terrorista. A crucificação romana foi a morte que o Senhor Jesus Cristo recebeu. E vai dizer aqui que Pedro e João apontam para aqueles homens e dizem: foram vocês que crucificaram o Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. A crucificação romana era a morte mais terrível e a mais severa lição para o povo judeu. E eles, irmãos, entregaram o Senhor Jesus Cristo para ser exposto até o final do dia, ter as suas pernas quebradas e morrer por asfixia, como todo crucificado morria. Foi assim que ele foi levado à cruz, como maldito, porque diz a Escritura: maldito todo aquele que morrer no madeiro. Mas interessante, irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo, ele não merecia aquela maldição, porque ele era inocente. Aqui está, irmãos, a incongruência da cruz. Durante toda a sua vida, o Senhor Jesus tomou emprestado coisas. O Senhor Jesus tomou um jumento emprestado, não era dele. O Senhor Jesus, irmãos, tomou um cenáculo emprestado, não era dele. Mas o interessante é que aquele madeiro era dele. Ele tomou aquele madeiro e ele foi, irmãos, até a cruz por causa de mim e de você. Na verdade, tudo era dele. O jumento era dele. O cenáculo era dele. O universo é dele. Os anjos são dele. A sua vida é dele. Mas aquela cruz não era dele. Aquela cruz era nossa. E aquela cruz era daquele sinédrio. E o Senhor Jesus não cometeu nenhum crime. Não obstante, morreu a morte de um maldito por causa de mim e de você. A morte de Jesus foi uma morte singular. Não existiu na história da humanidade uma morte assim. Porque aquele madeiro, irmãos, que merecia estar nele por causa dos nossos pecados, éramos nós. Mas ele tomou e ele disse: a partir de agora, recebei o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Eu morri por causa de vocês. A morte de Jesus, ela é singular. Mas o interessante, irmãos, que o texto continua, e Pedro aqui vai elencar mais outro assunto importante, para que nós possamos aprender, irmãos, sobre a singularidade da pessoa de Cristo. Ele vai falar aqui, irmãos, da ressurreição
da vitória que Cristo teve sobre a morte. Vamos ler todos juntos, mais uma vez, verso 10. Vamos ler? Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel. Leiamos de que perceba então que eles vão dizer a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Deus, irmãos, ele ressuscita mortos desde o Antigo Testamento. Todos nós, irmãos, conhecemos a história de Eliseu revivendo, irmãos, o filho daquela viúva, uma jovem. Nós sabemos, irmãos, que houve ressurreição no Novo Testamento. Jairo, a filha de Jairo ressuscitou, Lázaro ressuscitou. Todavia, essas pessoas, elas voltaram a morrer. Aqui está a primícia dos que dormem, o Senhor Jesus Cristo. Ele, irmãos, é a primícia da ressurreição. Ele venceu a morte e não voltou à morte. Por isso, irmãos, a sua ressurreição, ela é singular. Porque a morte não tem poder sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. E vai dizer, irmãos, as Escrituras, no Salmo, irmãos, onde está, ó morte, a tua vitória? E nós vamos ver, irmãos, o Senhor Jesus Cristo no livro do Apocalipse, tendo nas suas mãos o livro da vida e as chaves da morte. E ele vai lançar, irmãos, a morte, Satanás e seus demônios no lago de fogo. A morte não pôde reter a sua vida, não teve poder sobre a sua vida e também não terá poder sobre a vida daqueles que têm a esperança de ressuscitar com ele no último e grande dia. Toda autoridade foi dada nos céus e na terra ao Senhor Jesus Cristo. E ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E aqueles que eram saduceus e que estavam dentro aqui do Sinédrio, eles precisaram ouvir que existe ressurreição e que esse Deus e que esse Jesus não é um Jesus morto, mas é um Jesus vivo, a quem Deus o ressuscitou. Quarto lugar, irmãos, e último, para finalizar a exposição aqui, nós vamos ver a singularidade do nome do Senhor Jesus Cristo. Veja comigo, por favor, verso 11 e 12. Vamos ler juntos? E não há salvação, me perdoe. E este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos amados, aqui está a autenticidade e a singularidade do nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a cura que foi realizada aqui foi uma cura que o Sinédrio, irmãos, não podia negar. Observem comigo, por favor, verso de número 16. Vamos ler todos juntos? Dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Leiam comigo o verso 22. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa, o coxo, que havia sido curado. E eles não podiam negar. E esse milagre, irmãos, ele foi feito em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus Cristo, ele tem poder para curar um paralítico, tem poder para curar um cego, tem poder, irmãos, para expelir demônios. O nome do Senhor Jesus Cristo tem poder para tirar almas do inferno. O Senhor Jesus Cristo, o nome do Senhor Jesus Cristo tem poder para espremer
o pus das feridas que os nossos pecados fazem em nossa alma, o nome do Senhor Jesus Cristo tem poder até os dias de hoje. Você crê nisso? Você crê no poder, no nome do Senhor Jesus Cristo? Se você não crê no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, o que você está fazendo aqui? Se você não é capaz de orar em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo que o nome dele tem poder, o que você está fazendo aqui? Irmãos amados, o nome do Senhor Jesus Cristo tem poder para mudar as circunstâncias, as situações inesperadas, as crises. O nome do Senhor Jesus Cristo tem poder e tem autoridade até o dia de hoje para os reveses e as dificuldades humanas. O nome poderoso e onipotente de Cristo tem poder para impactar e transformar almas até os dias de hoje. E nós devemos crer nisto. Porque os apóstolos, irmãos, disseram, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, pelo qual sejamos curados, pelo qual sejamos transformados, pelo qual sejamos regenerados, pelo qual sejamos glorificados, santificados. É o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, qual a diferença entre autoridade e poder? Eu contei aqui para vocês essa ilustração para que nós, irmãos, pudéssemos entender o que é o nome do Senhor Jesus, é autoridade e poder. Todos nós sabemos que um guarda de trânsito, ele tem autoridade para parar qualquer veículo automotor. Ele tem autoridade, ele tem um apito nas mãos. E se ele apita, aquele que não parar, sabe que vai receber as punições necessárias na lei de trânsito. Mas, irmãos, imaginem, um caminhão carregado de pedras, tonelada de pedras, descendo uma ladeira. E esse caminhão perde o freio. E lá no final da ladeira está o guardinha. Irmãos, esse caminhão, ele tem o poder, por causa do peso que existe nele, de fazer uma grande destruição. E o guarda, lá embaixo, tem autoridade para parar qualquer veículo. Eu pergunto a você, o guarda vai conseguir parar esse caminhão que perdeu os freios e que está carregado com pedras descendo uma ladeira com grande velocidade? Ele vai conseguir parar isso? Não. Aqui está, irmãos, a diferença entre poder e autoridade. Mas eu queria mostrar para você, à luz das Sagradas Escrituras, que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele não tem somente autoridade. O nome dele também tem poder. Poder para transformar a vida das pessoas. Abra comigo, por favor, para o Evangelho de Mateus. Estamos finalizando a nossa exposição para que você entenda a singularidade de Jesus. Mateus 28. Estamos relembrando essas coisas tão preciosas, irmãos, para a nossa vida e para a nossa alma. E principalmente para o nosso testemunho. Abra comigo, por favor, e veja aqui a autoridade e o poder de Jesus. Mateus 28, 18 a 20. Vamos ler juntos? Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos amados, observem. O Senhor Jesus Cristo, ele tem autoridade. E o Senhor Jesus, irmãos, delega o poder deste evangelho para transformar vidas a mim e a você. E ele diz: vá na minha autoridade e no meu poder e transforme pessoas. Ensine a elas no poder do Espírito as Sagradas Escrituras. E ele vai dizer: e o poder da minha presença, a autoridade da minha presença estará com a igreja, amada e gloriosa, até o fim dos séculos. Essa, irmãos, é a singularidade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero finalizar, concluindo então, dizendo que o Sinédrio, irmãos, ao ver a explicação de Pedro e João, eles fizeram duas constatações. Volte comigo os olhos para Atos, por favor. Em primeiro lugar, observe comigo Atos capítulo 4. A primeira constatação está aí no verso de número 13. Vamos ler? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. A primeira constatação, irmãos, que aquele sinédrio fez foi que realmente aqueles que andam com o Senhor Jesus Cristo, eles, irmãos, têm poder, autoridade para impactar aqueles que o ouvem. E testemunho de Cristo. Agora eles olham aqueles pescadores iletrados com outros olhos. A segunda constatação que o Sinédrio faz, irmãos, está aí no verso 16, nós já lemos, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Eles viram e se admiraram do impacto da vida do Senhor Jesus Cristo nos apóstolos. Em segundo lugar, eles não poderiam negar a cura que foi feita. Qual foi a resolução deles, então? O que eles resolveram fazer com esses apóstolos, já que eles não podiam negar o poder e a autoridade que o nome de Jesus tem, o Nazareno? O que eles fizeram? Eles resolveram, irmãos, amordaçar a boca dos apóstolos e disseram, por favor, leiam comigo o verso 18, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem em o nome do Senhor Jesus Cristo. Qual foi a resposta de Pedro e João? Verso 19, vamos ler? Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Verso 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quero finalizar, irmãos, fazendo 3 aplicações aqui ao nosso coração diante daquilo que nós ouvimos nesta noite. Em primeiro lugar, vamos ler juntos? Todos juntos? Vamos ler? A fé bíblica. Vamos falar em voz audível? Todos juntos. A fé bíblica, me perdoem, a fé bíblica se importa com o nome de Cristo. A fé bíblica se importa com o nome de Cristo. Eu quero que você saia daqui aprendendo que você deve se importar mais com o nome de Cristo, que tem autoridade e poder, do que com o seu próprio nome. A lição que nós extraímos aqui, irmãos, de maneira prática para a nossa vida, é que nós não podemos nos envergonhar
de falar do nome poderoso e autoritativo de Cristo Jesus, o Senhor. Pedro e João estavam diante da mais alta corte eclesiástica judaica. Eles poderiam muito bem se envergonhar de um Messias crucificado e morto. Eu quero dizer para você nessa noite, não se envergonhe do nome de Cristo. Não é vergonha falar de um Cristo crucificado, morto e ressuscitado. A fé apostólica e bíblica, ela honra e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo nos céus e na terra. É aquela fé bíblica que não se importa consigo mesmo. Não se importa de se envergonhar de falar de um Cristo crucificado. Mas testemunha, dizendo que crê no poder e na autoridade desse Cristo, o Senhor, Rei da Glória, que virá para reinar pelos séculos dos séculos, queira você ou não, na face desta terra. E todo joelho se dobrará e confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Vivemos dias, irmãos, em que o testemunho dos cristãos está sendo cada vez mais amordaçado. E há crentes que têm vergonha de dizer que é crente. E alguns, erroneamente, absorveram uma filosofia que não é bíblica e dizem assim: não, pastor, eu prego pela minha vida. E se for preciso, eu prego. Irmãos, desde o início do cristianismo, o que os apóstolos fizeram foi pregar e testemunhar em um nome poderoso e autoritativo do Senhor Jesus Cristo. Que negócio é esse? E se for preciso, eu prego. Isso é maligno. Todo crente, ele deve se expor. E se você é sadio na fé, você nunca vai se envergonhar de dizer: eu sou servo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Como é? Tu és crente? Sou. E agora eu vou viver para provar para você que eu sou crente. Perceba, irmãos, a diferença entre o evangelicalismo hoje e aqueles que enfrentaram ao peso de perder a sua vida. Não se envergonharam de pregar sobre Cristo e sobre esse nome na mais alta corte do seu país. Eu quero motivar você a sair daqui e nessa semana, e onde você chegar, dizer: eu conheço e eu sirvo o nome deste Cristo poderoso. Não se envergonhe deste nome, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Segundo lugar, vamos ler juntos aí? O testemunho. Mais uma vez, vamos todos juntos? O testemunho bíblico. O evangelho, irmãos, é singular. Nós temos filhos que estão entrando na faculdade. Temos, irmãos, pessoas que convivem com um círculo de amizade de pessoas que têm outro credo, outras religiões. E nós somos incentivados hoje a relativizar o evangelho. Vivemos num contexto relativista e pluralista que nega veementemente a exclusividade da obra salvadora de Jesus Cristo. Eu queria dizer para você que o testemunho bíblico não relativiza.
O Evangelho, irmãos, não é plural, ele é único. Portanto, não há salvação para aqueles que defendem Buda, que defendem Maomé, que defendem Allan Kardec, que defendem Osmo Aurone. Não existe salvação para aqueles, irmãos, que não abraçam o Evangelho singular da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu vou ser, assim, uma pessoa, né, discriminatória. Que você seja. Porque, irmãos, eles fazem o mesmo. É melhor você dizer que só há um caminho do que você abraçar as vozes dos outros dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Isto não é bíblico. Não é bíblico. Pode ser extremista, mas se nós estivermos do lado, irmãos, da palavra de Deus, então nós temos o apoio de Deus. Nós temos o apoio das Sagradas Escrituras. E nós não precisamos mais do apoio de ninguém. De ninguém. Eu preciso somente do apoio de Deus ao meu lado. Portanto, quero falar para você que na sua repartição, na sala de faculdade, está rodeado por esse discurso relativista e pluralista, que você seja aquela luz na escuridão. E mesmo que você seja uma pequena luz, toda a escuridão vai ver a sua luz. E vai saber que este Evangelho de Jesus Cristo é a verdade. Porque onde há escuridão e um pequeno ponto de luz, todos conseguem reconhecer e ver a luz do Evangelho em você. Saia daqui, abraçando isto. Como o apóstolo Paulo diz nas suas palavras, em 1 Timóteo 2,5, não há, irmãos, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E o crente cheio do Espírito, ele vai recitar João capítulo 14, verso 6, as palavras do Senhor Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o verdadeiro testemunho bíblico. Para finalizar, vamos ler todos juntos a verdadeira que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo para finalizar Romanos capítulo de número 10. Vamos ler, irmãos. Estamos finalizando, estamos chegando ao final do nosso culto. Vamos ler todos juntos, por favor. Romanos, capítulo de número 10, verso de número 13. Eu quero que você perceba isso, eu quero que você leve no seu coração estes textos. Nós estamos sendo confrontados, irmãos, todos os dias, com a pluralidade, com esse contexto religioso que relativiza a verdade. Irmãos, vamos ler todos juntos? Por favor, leia comigo, irmãos, a partir do verso de número 10. Vamos ler até o 13. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação, irmãos, ela está aberta para todo aquele que crê no nome do Senhor
Jesus Cristo. E a salvação, irmãos, ela não é por mérito, por obras, não precisa fazer procissão, não precisa ir ao céu, ao inferno, não. Cristo já fez tudo para nos salvar. E se alguém vier perguntar para você, então como é que eu posso ser salvo? Você abre Romanos, capítulo de número 10, e lê verso 10 a 13, dizendo: apenas confesse com a sua boca. Somente isso. Você não precisa fazer mais nada. Essa salvação, ela está aberta para todo aquele que nele crê. Quero falar então para você que é cético, que é ateu, que não crê em cura, que não crê em milagres. Quero dizer para você que é um nome que pode transformar a sua vida totalmente, que pode dar a você esperança. E você pode perguntar, mas o que eu preciso fazer, pastor? Você não precisa fazer nada. Onde você está, se ajoelhe, se quebrante, chore pelos seus pecados, confesse que você precisa de salvação. E esse Senhor Jesus, tão misericordioso, vai livrar você dos laços eternos do diabo e do fogo eterno do inferno. Ele vai dar paz para o seu coração. Ele vai tranquilizar a sua alma. Basta você, com a sua boca, confessar e crer. Porque todo aquele que invocar, clamar, suplicar pelo nome do Senhor será salvo. Que Deus nos abençoe, irmãos, pela sua palavra e pelo seu evangelho. Amém. Feche os seus olhos. Faça uma oração e peça ao Senhor força para que você defenda o seu nome, para que você ore em poder do Espírito no seu nome, para que você veja o poder de Jesus fazendo milagres na vida dos pecadores ainda hoje. Que o Senhor, pela sua graça, opere maravilhas na sua vida pelo seu nome. Vamos orar. Obrigado, Senhor amado, por esta noite, Senhor, ouvindo as verdades da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, firmando a nossa fé e nos dando cada vez mais convicção, Senhor, do poder que há, da autoridade que há no nome do Teu Filho amado. Por favor, Senhor, firma a nossa fé, levanta-nos no poder e no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, por favor, receba a nossa gratidão pela Tua palavra nesta noite. No nome de Jesus. Amém.